Olá, senhoras e senhores, hoje aqui num ambiente histórico e lendário, né? É um templo, né? O templo do mountain bike no Brasil, em Araxá, para apresentar ao nosso consumidor ela, a nova Soul Vulcano, na versão Wolf. É isso Wolf aí. é o nome dessa cor, galera, equipada com duas diferentes configurações. Que nós vamos explicar agora no detalhe nesse vídeo. Mas antes de explicar as configurações, vamos falar desse quadro, dessa geometria, né, Zorzo? Vamos lá. Uma bike que tem o choque integrado e não escondido, como o pessoal fala, né? É isso aí. Então, galera, como o Barreto falou, o choque é integrado, ele fica aqui nessa posição, pivô de baixo dele é aqui, o superior fica preso no link, mais ou menos nesse ponto aqui na parte interna, né? Onde tem a ponta do link, certo? Todo o acesso a setup do choque, regulagem de cabo, calibragem, é feito pela abertura superior, tá? Enquanto que a montagem dele é feita pela parte inferior, tá? Então, retirando essa proteção aqui, a gente tem uma abertura nesse ponto, onde é feita a retirada e a colocação do choque para manutenção. Zorzo, me diz uma coisa, por que utilizar o choque aqui, nessa região, e por que proteger ele tanto? Então, com o choque na posição vertical, é muito mais fácil a gente trabalhar a progressividade dele, que é um ponto-chave do funcionamento da bicicleta, certo? Então, qualquer full suspension merece uma atenção imensa na parte da progressividade do choque. Então, para a galera entender, esse choque ele tem de comprimento 165 milímetros e o curso dele é 42,5, que entregam na roda 100 milímetros de curso. Aqui na roda entrega 100. Então vocês percebem que tem uma relação entre o movimento da roda e o quanto que o choque trabalha, o que não acontece na suspensão dianteira. A suspensão dianteira ela é linear, certo? Ela tem 110 milímetros de curso e é o que ela entrega na roda. Atrás tem essa relação, mas essa relação ela não é linear, ela tem uma certa progressão. Então o que vai acontecer, galera? Você consegue regular o choque com muito mais facilidade para que ele leia pequenas irregularidades e no obstáculo maior ele não chegue no final de curso dando impacto em você, tá? Sim. Então você consegue transporto com muito mais facilidade, raízes, pedras quando estiver andando rápido, estradas de terra, e a suspensão já está preparada para obstáculos maiores. Perfeito. E essa progressão que a gente diz e essa copiação, leitura de terreno que a gente fala, Zorzo, é justamente o quão a roda fica no chão, ela não fica picando, exatamente, né? É quanto mais tempo no chão, mais tração, mais para frente, mais frenagem. Mais tração, mais frenagem, ou seja, a energia que você bota no pedal, de fato ela não é desperdiçada, 100% de aproveitamento da energia. Isso. E como a gente está falando de choque, a poderosa SRAM também está junto com a gente nisso. Então, isso aí que é legal, galera. Quando a gente estava desenvolvendo a bicicleta, a gente estava conversando com a SRAM a respeito desse novo choque que a gente precisaria para ela. Então ele tem medidas comerciais, mas a SRAM se propôs a fazer um setup interno nele para aproveitar o melhor possível essa progressão de geometria que a gente tem, tá? Então foram eles que sugeriram, eles que propuseram isso pra gente e a gente aceitou. Então o choque que a gente tinha escolhido primeiramente para colocar na bike era quase perfeito, mas eles falaram assim, ó, dá para fazer mais um setup nele aqui para que fique o ideal para essa curva. E a gente fez e é o que está equipando ela agora. Perfeito. A gente fala SRAM, né? Mas o pessoal, pô, mas é RockShox. O pessoal de casa entender, né? A SRAM é dona, né? Detentora de grandes marcas, né? Isso. E uma delas é a RockShox. Então, uma bike que a gente está concebendo com o choque integrado, não escondido, né? Integrado. E ele é integrado assim, gente, porque ele tem uma explicação mecânica, tem muita engenharia nisso, para a funcionalidade perfeita dele aqui, nessa região aqui. E perfeito neste ângulo aqui. Mas o quadro não é só o choque, não é só isso, né, Zorzo? Esse quadro aqui tem muito detalhe, né? Exatamente. Então, assim, ele ficou um quadro muito robusto, tá? Em função até da gente usar o movimento central press fit, a gente consegue fazer ele mais largo para acomodar tudo isso dentro do quadro. E essa robustez, essa maior largura dele, vai deixar ele mais rígido. Então, essa torção lateral tem que ser o menor possível para que a força da sua pedalada chegue na roda traseira. Então, assim, é um quadro que foi concebido, pessoal, para competir, para ter alto rendimento mesmo. Então, essa robustez aliada
o sistema de suspensão muito eficiente, vai fazer a bike andar muito rápido em qualquer terreno. Sem desperdício de energia. E energia foi o que não faltou quando começou esse projeto há 3 anos atrás, né, Zorzo? Que nele aqui, gente, como a gente está falando aqui dessa parte do choque, eu queria falar da central, Zorzo, que a central ela é no padrão Press Fit, isso mesmo? Isso mesmo. Que o movimento central Press Fit ele tem 92 milímetros de largura, enquanto que um BSA com rosca tem 73. Então a gente consegue ganhar aí 2 centímetros para poder acomodar choque, chegada dos stays da balança. Toda a nossa linha de carbono a gente usa central Press Fit, até em função de durabilidade, porque o Press Fit você consegue fazer ele todo em carbono. Já o BSA, ele tem rosca, e você não consegue colocar a rosca no carbono, você é obrigado a colar uma peça em alumínio no quadro para poder colocar a rosca. Então já é uma junção de materiais ali que a gente sabe que a durabilidade não é. Já entra mais material, mais nuances podem acontecer. Exatamente. E quando a gente tem uma central Press Fit, a gente acaba também sendo beneficiado na largura do pneu que a gente pode utilizar. Né? Exatamente, que daí no caso da Vulcano G3 a gente conseguiu deixar ela com a traseira de 430 milímetros, que acomoda um pneu 2.4. 2.4, que já vem na bike, né? Com pneu Vitória 2.4. É um novo modelo da Vitória, né? O Mescal já tem alguns anos aí, mas novas configurações, novas medidas, e todas as Vulcano G3 vão equipadas com esse pneu. Perfeito. E antes de a gente falar de tecnologia de pneu de rodas, eu queria falar do head tube dessa bike. Então, aqui embaixo tem muita coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho da geometria dela. Como eu falei, a traseira aí são 430 milímetros. O HIT dela, para quem quiser saber, tamanho S, 410 milímetros. Tamanho M, 440 milímetros. Tamanho L, 460 milímetros, certo? O ângulo da direção do quadro tem 67 graus e meio. Só que ela tem um kit de ajuste, onde você pode abrir um grau, deixando ela com 66,5, ou fechar um grau, deixando com 68,5. Então você recebendo a bike na sua casa, a bike vai estar montada com um desses kits, o outro vai ser disponível para você também no kit da bicicleta, vai junto com ela, e você pode optar entre andar com 66,5, 67,5 e 68,5. Isso é um ponto que sempre teve muita polêmica, né, Barreto? Isso é melhor, aquele é melhor, só que depende de onde você anda, depende do estilo de cada um. Exatamente. Depende a inclinação das descidas que você está fazendo, então às vezes até a mesma pessoa pode querer usar numa pista de um jeito ou em outra pista de outro. Exatamente, né? E na nova Vulcano geração 3 isso é possível em 3 possibilidades, né? Porque esse kit, pessoal, ele tem uma abertura que passa pelo cabo, então você não precisa fazer sangria de freio, não precisa mexer em nada disso, você só vai tirar os rolamentos de dentro do kit. Você vai deslocar o kit do quadro, passar ele pelo conduíte, retira ele, coloca outro kit, monta e aperta e está alterado o ângulo. E é interessante até a pessoa ter 3 possibilidades e utilizar elas, né? A gente motiva o pessoal, pô, mas é trabalhoso. Não, gente, vai lá, muda para você ver quão fácil é. Geralmente quando vai mudar, pode limpar, né? Mas o sistema é bem protegido, né? Pode haver um pouquinho de sujeira às vezes, mas é muito protegido, assim como foi a questão do choque que a gente botou aqui para a bike ser protegida. Quanto menos sujeira, né? Menos desgaste prematuro das peças. E falando, Zorzo, daquilo que nós concebemos, falamos do quadro, agora eu quero falar do cockpit, né? Cockpit integrado todo em carbono. Todo em carbono, é um guidão que tem uma excelente rigidez, galera, porque a gente acredita que o guidão ele tem que ser rígido para poder te proporcionar a alavanca necessária quando você precisar arrancar numa retomada de curva, numa subida íngreme. Então a gente tem 110 milímetros de curso na suspensão, a gente tem pneu 2.4, a gente não precisa de um guidão mole para absorver mais vibrações, a gente precisa que ele seja rígido. E a gente tem 4 medidas de mesa para ele. Tá? Hoje, né? Isso, 70 milímetros, 80, 90 e 100. E a gente em breve vai ter um guidão com uma diferença de altura, 3 milímetros mais baixo do que esse que vocês estão vendo, para quem quiser usar uma posição mais agressiva também, em mais 4 medidas. Olha só, 8 possibilidades. 8 possibilidades. Possibilidades infinitas que a nova Soul Vulcano vem proporcionando. Este aí vem para GPS também é legal mencionar, que isso a gente está com 2 exemplos aqui, ó. Nessa versão que eu estou olhando aqui, ó, ela está com o suporte do GPS em cima da mesa, tá? Tem essa outra opção aqui na bike que está com o Barreto, que o suporte fica à frente, em cima aqui vai a tampinha para fazer o ajuste da caixa de direção.
E essa opção aqui é muito legal para quem pedala à noite, que já tem o ajuste para o farol aqui, ó. Ou GoPro, suporte enfim, pro farol, né? GoPro. Esse aqui a gente poderia chamar de um suporte aéreo, né, Zorzo? Isso. E aquele ali um mais tradicional. É. Eu particularmente gosto muito desse. Isso, eu também uso na minha bike esse, mas muita gente prefere esse aqui porque o GPS não fica tão vulnerável não fica no tão caso lá de uma na frente, queda. né? O pessoal Isso. gosta de andar mais ereto. Só reforçando que vai as duas opções junto com a bicicleta. Sério? Tá? O cliente que escolhe qual opção ele vai querer. Olha só que bacana. E não vai só isso com a bicicleta, né? Vai todo o sistema do Adjustable Sole. Exato. E também tem um outro benefício que vai nas rodas, né? E também não vai só o suporte de GPS, né, Zorzo? Vai muita coisa nessa bike, além das 3 possibilidades, né? Do sistema do Adjustable Sole, também tem as nossas rodas que acompanham algumas coisas, né? Exatamente. Então, a Volcano G3 ela já vai com o protetor de aro interno, vai com a válvula tubeless e vai com a fita de aro tubeless, tá? Então, o cliente vai receber a bike em casa com a roda toda preparada para usar ela sem câmera e vai no kit da bicicleta, dentro da embalagem, dentro da caixa dela, 2 tubos de selante, 120 ml cada um, para o cara colocar na roda traseira e na roda dianteira. Só levar no seu mecânico, seu lojista, parceiro aí, para fazer a instalação do selante e já sai rodando com tubeless. Que espetacular. E essa versão que está contigo aí, Zorzo, ela vai com uma roda diferente dessa, né? Então, que vamos para as versões agora, Barreto? Vamos lá? Versões. Essa bike que está comigo aqui, pessoal, ela está com o grupo XO, certo? Então ela está com cassete, câmbio, pé de vela XO, canote retrátil Axis, tá? As alavancas, já com a versão Ultimate, então 2 alavancas, uma vai controlar o câmbio, a outra controla o canote, tá? A trava da suspensão são 3 posições, tá? Modelo giratório aqui no guidão, que fica muito clean, certo? Versão com XO. A versão que está com o Barreto aqui, pessoal, ela tá com o grupo GX. Aí vai com canote em carbono, 31,6 milímetros, 180 gramas, certo? 180 e o grupo gramas. É inteirinho GX T-Type. Cassete, câmbio, pé de vela. A trava de 3 posições é a mesma, com um diferencial nas suspensões. A versão XO tem a suspensão Ultimate, Da Cid. enquanto essa aqui é a Cid SL. SL, perfeito. E muito importante falar da trava, né, Zorzo? A trava é no padrão Grip Shift, isso? Exatamente. Que foi o primeiro produto fundado. Exatamente. Eu Pela fiquei SRAM. sabendo disso essa semana na nossa live ali, né, das bikes, onde o Scott King, que é o fundador, da um SRAM, dos fundadores, né, continua ativo na empresa. Ele tá esteve aqui conosco, né? Esteve aqui conhecendo as bikes, falou bastante lá no stand com a gente. E ele falou que o primeiro item que eles fabricaram foi o Grip Shift. E tá aqui o Grip Shift e é muito legal, gente. Tem gente que deve estar falando, poxa, mas e se eu quiser colocar a trava? Não tem como. A gente vai utilizar o Grip Shift, porque o Grip Shift mostrou sim que ele é muito eficiente, Até muito protegido contra a um sujeira. Detalhe, Barreto, o Grip Shift é o único sistema de trava para essa suspensão de 3 posições. Olha só que legal. Não tem sistema de alavanca que faz 3 posições. Totalmente focado aqui e eu sei que isso aí foi solicitação de alguns atletas pro. Sim, o que os profissionais utilizam, né? Antes do flight, né? Então, olha só. E falando ainda da questão da suspensão, do conjunto todo de grupo e tudo mais, alguma coisa tem que parar essa bike, né, Zorzo? Que daí, nessa versão aqui e naquela ali também é... freio level bronze. Tá? Esse mesmo. Até pra galera entender, aí, quem estiver assistindo talvez não acompanhou, mas assim, a linha level são 3 modelos de freio. Perfeito. Ultimate, Silver e Bronze. Tá? O bronze, na verdade, é o que tem a melhor relação de custo-benefício entre peso e preço, certo? Ultimate vai ter manete em carbono, isso, tudo. Já começa a mudar peso só? Exatamente. E esse freio aqui, a questão do preço dele com peso é excelente, por isso que a gente colocou nessas versões aqui em função do excelente custo-benefício que elas têm. Mas daí quando a gente fala de funcionalidade mecânica, posição dos elementos dentro dele, são todas as mesmas. Então, modulação... A mesma. Progressão da frenagem. Exatamente. Potência da frenagem. Potência da frenagem. O ajuste de altura do manete também, como vem na versão Ultimate, já tem na versão bronze. É para encaixar no bolso de todo mundo. A gente sempre trabalha dessa forma para atender melhor possível cada cliente. Para atender e para você que está em casa, um dos pilares da Sole, né? Os produtos têm que fazer sentido para o consumidor. Exatamente. A gente não concebe produtos para as pessoas fazerem loucuras, né? Justamente é para viver
em contato com a natureza, com a bicicleta e ser feliz em cima da bike, né? Sim. Esse é o nosso propósito. E esse é o nosso propósito com ela, com a maravilhosa Soul Vulcano da geração Wolf, né? Essa que vem esse cinza aqui, que é meio que um cement, um nardo grey. Eu sou fã dessa cor, né? Eu também Já adoro. sou fã dessa cor nos carros, mas pra mim é uma das mais lindas. Com o nosso tradicional e inconfundível laranja, né? Da Isso Soul, aí. a gente botou nessa bike aqui. Então aí está, senhoras e senhores, com vocês a nova Soul Vulcano geração 3, né? A full suspension mais disruptiva do Brasil na versão Wolf. E você que está assistindo aí em casa, se inscreva no nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Mande a pergunta aqui que a gente responde. Quer deixar um elogio? Deixa também que a gente te agradece. Liberte sua alma, pedale uma Soul Vulcano geração 3. Isso aí, galera. Bom pedal a todos aí.